Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou enfermeira obstetra, coach e mentora de mulheres e casais que querem manifestar a sua tão desejada gravidez e terem uma gravidez saudável, sem complicações. Este podcast é para mulheres e homens que querem conectar profundamente com a alma do seu bebê, criar um cordão umbilical energético com ele e que estão abertos a criar toda a transformação pessoal para se prepararem para receber o seu bebê. Sabem que manifestar a sua gravidez resulta de um alinhamento interno entre a sua mente, pensamentos, o coração, emoções e o seu corpo, permitindo ampliar a visão da fertilidade. É também para todas as pessoas que amam a área da fertilidade e que querem manifestar o seu negócio de alma nesta área sagrada e serem protetores e guardiãos da maternidade e da paternidade conscientes, mudando o mundo, um bebê e uma família de cada vez. Em cada episódio eu vou partilhar os meus conhecimentos, reflexões, histórias e aprendizagens em conexão genuína com a minha alma. Eu vou trazer-te convidados especiais que vão ajudar-te a ir mais fundo na tua transformação e a manifestar todos os teus sonhos na área da fertilidade. Com este podcast, nunca mais te vais sentir sozinha e sozinho no teu caminho. Vais estar guiado e em suporte, reduzir a ansiedade e o medo e receber todos os passos, técnicas e ferramentas para chegares à tua tão desejada gravidez. Seguimos juntas? Olá, bem-vindas e bem-vindos. Bem-vindas aqui a este espaço, bem-vindos também todos, homens, mulheres, todas as pessoas interessadas nesta área da fertilidade. Estamos aqui num episódio 15 do meu podcast, que é um episódio em direto também no Instagram, e o tema deste episódio é sobre descobre o propósito da entre parênteses, fertilidade. Descobrir este propósito da infertilidade. E este é um tema muito desafiante da área da fertilidade, o propósito. Falar sobre o propósito é muito desafiante e requer até da minha parte grande coragem, porque a verdade é que pode trazer muito associado o tema da culpa. E tantas mulheres e os homens já trazem carregam tanto esta culpa, uma culpa que não é real, mas é de facto algo que quase todos os casais sentem, que quando nós falamos em propósito pode aumentar muito essa sensação, não é? Pode aumentar mesmo muito essa sensação de culpa. Por isso, quero já trazer a clareza que nunca, este episódio nunca é sobre culpa, nem qualquer tema que eu partilho, que de certeza que outras pessoas partilhem, mas sim de responsabilidade. Quero apelar mais a essa responsabilidade que é partilhada entre o casal, a mulher, o homem, o bebê, e também há um propósito que cada um de vocês, homem, mulher, bebê, traz para esta vida e que também tem aqui essa responsabilidade. Então eu convido-te mesmo a te abrires a que sempre que vier essa sensação de culpa, acolhas e transformes em empoderamento sobre essa tua jornada da fertilidade, que acolhas mesmo com muito amor. Neste episódio, para partilhar este tema, eu trago-vos a Márcia Viana. A Márcia é um dos elementos da equipa, quer do programa Uma Viagem com Destino à Gravidez, como do o curso de facilitadores de fertilidade, e que traz-nos para estes cursos, como ela é professora de yoga, ela traz-nos práticas de yoga lunares, são super importantes aqui nesta área da fertilidade e da mulher, e traz-nos também masterclasses. Também ela viveu o seu tempo para engravidar da sua segunda filha e foram 2 anos conectada à sua jornada para estar pronta para receber a sua luz. Adoro o tema, o nome da menina dela, não é a luz, trazê-la a este mundo em segurança, não é em perfeição, mas no máximo possível de segurança.
E de facto ninguém melhor para falar sobre essa história como ela própria. Já vamos trazer aqui, convidar aqui a Márcia. Só dizer-te que com este episódio o que é que nós vamos fazer? Vamos conhecer então um pouquinho também da história da Márcia e conhecer a Márcia, compreender que a jornada de fertilidade não é sobre culpa, mas sim sobre responsabilidade, que saber que cada mulher casal tem o seu tempo divino de engravidar, trazer clareza sobre o propósito de cada uma e de cada homem, e iniciar um movimento alinhado com esse propósito em total leveza e descobrir o que te pode sustentar durante esse movimento de levar a vossa fertilidade. Acredito mesmo que depois deste episódio vais começar a libertar a culpa e tornar-te a co-criadora da tua fertilidade naquilo que te diz respeito e no que respeita também à escolha que podes fazer todos os dias e que te vai tornar magnética ou magnético para o vosso bebê. Então vamos começar. Obrigada a todos que estão aqui a juntar já e vou chamar a Márcia. Bem-vinda, Márcia. Vou-te chamar aqui, ou então, deixa eu ver, acho que te posso chamar aqui. Isso. Esperar pela Márcia. A Márcia que está aqui ao serviço também, que tem a sua história, tem a sua vida. Olá, Márcia. Deixa-me aqui ajustar. Olá. Se consigo ver. Aqui. Bem-vinda. Deixa só aqui também arranjar aqui o som. Tá. Estou a ouvir baixinho, Márcia. Estou a ouvir baixinho. Então, não sei se. Eu estou se calhar um bocadinho longe do telemóvel. Deixa-me só aproximar um pouco mais. Estás? Sim, sim, sim. Ok. Tá bom, tá bom. Bem-vinda, olha, é uma honra, uma alegria ter-te aqui, podemos partilhar um pouco sobre este tema, sobre este propósito da infertilidade e queria mesmo perceber, conhecer-te, que tu também te desse a conhecer aqui um bocadinho a quem está aqui, falares um pouco sobre ti, não é? Sobre como é que tu chegas também a este tema da fertilidade. Uhum. Então, olha, Sónia, antes de mais, obrigada pelo convite, obrigada por me receberes aqui no teu espaço. Como tu disseste no início da introdução, é sempre um tema bem delicado, é um tema que requer este cuidado, não é? Na conversa, na comunicação, mas ao mesmo tempo é um tema que eu acho que tem que ser falado, que faz parte, não é? Então, como tu disseste, eu neste momento o meu trabalho é enquanto professora de yoga e já toda a questão de acompanhamento de grávidas e de fertilidade já fazia parte da minha vida enquanto professora, não é? E depois, na verdade, quando decidi, tive algum tempo da minha vida, já sou mãe há 8 anos, portanto eu já tinha um filho, e durante muito tempo esse foi o único filho que eu quis ter. Então havia da minha parte para o universo um diálogo de não, eu não quero engravidar, eu quero muito que as coisas se mantenham como estão. E quando comecei a minha jornada a sentir que efetivamente era momento de abraçar a chegada de outra criança, de a receber, foi então que nos deparámos, enquanto casal, com esta questão da infertilidade. Já sabes que para mim também é sempre dentro de parênteses, não é? Porque há muito para além da fertilidade, daquilo que é falado, não é? Daquilo que se vê como fertilidade, e então muitas das vezes falamos de infertilidade, ou seja, da falta de fertilidade, não é? Porque na verdade é o que este in vai representar, a falta de, não é? A ausência de, e a maior parte dos casais, na verdade, não tem ausência de fertilidade, estão num processo que tem que caminhar, que tem que ser caminhado, que tem que ser feito, que tem que ser sentido e vivido, e que muitas das vezes nós temos pressa de o fazer, não é? Esta jornada. E então nós, enquanto casal, deparámos-nos com este processo da fertilidade. Começámos a perceber que, como tantos outros casais, para nós o processo não ia ser só deixar de tomar, deixar de ter cuidados, porque eu não fazia anticoncepcional hormonal, portanto íamos deixar de ter cuidados, portanto não havia qualquer tipo de anticoncepcional, e então íamos engravidar, e as coisas nem sempre são assim, nós sabemos que nem sempre é assim. E no nosso caso nós descobrimos que não ia ser assim, que íamos ter que fazer um processo diferente.
Olha, há bocadinho já disseste uma coisa no início que é muito interessante, que é, tiveste o teu primeiro filho e, entretanto, ainda não tinhas sentido ter outro, não é? Isto é um bocadinho tudo tem a ver com toda a nossa história, com tudo aquilo que tu tinhas planeado, mas tu não sentes também que há muito esta ideia que parece que, ainda no outro dia, a falar com uma pessoa, ela dizia-me assim, o meu marido quer ter o terceiro filho, no caso dela, o terceiro filho, mas ela sentia-se, ela não queria, mas ela sentia-se egoísta ao não querer. Não sentes Sim. também existe muito isto e que também pode estar por trás aqui dos processos de gravidez? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tudo, toda a energia que nós colocamos no processo vai influenciar, obviamente. Um, Também houve momentos em que isso surgiu em cima da mesa entre nós enquanto casal, porque o meu marido também queria logo, não é? Já o a seguir. Mas para mim as coisas não eram assim e, como tu sabes, para mim, viver a minha verdade é fundamental. Não consigo viver de outra forma. E a pessoa que está connosco também tem que saber, qual é a nossa verdade, não é? Para mim, acho que se é obviamente uma jornada em casal, tem que haver uma jornada que seja de verdade entre ambos. Um pode querer muito, mas se dois não querem, dois não dançam, não é? Então, são precisos dois para dançar a valsa, não é? Como se costuma dizer. E aqui ganha uma nova dimensão, estamos a falar de colocar uma vida no mundo, não é? E houve momentos, sim, e houve conversas, sim, em que eu me sentia um pouco egoísta também, de não, isto é o meu momento, mas foi preciso também, e hoje eu olho para trás e vejo que não faria nada diferente, que é preciso, seja na minha circunstância, seja nas circunstâncias de qualquer outro casal, sermos verdadeiros. Se a mulher ou se o homem não estão a sentir, então é para respeitar, não é? Isso pode levantar outras questões entre o casal, não é? Há casais que estão juntos e que tudo se coaduna, mas às vezes os tempos são diferentes, e então o casal tem que perceber se há realmente o espaço para essa espera e para esse respeito, ou se não há, e os caminhos têm de ser diferentes, não é? Porque às vezes estamos a falar de um primeiro filho, há uma pessoa que quer muito ter filhos e outra que não quer. Então há aqui tantos contextos que podem ser colocados em cima da mesa, não é? Mas acima de tudo, para mim foi importante falar a minha verdade e foi uma questão que foi logo colocada entre nós e pronto, e só quando efetivamente eu me senti preparada é que as coisas começaram a rolar nesse sentido e foi também então que a gente se deparou com esta questão. E já reparaste, Márcia, estavas a dizer isso e realmente há-me aqui a ocorrer que é o mais interessante é que a tal jornada da fertilidade, o tal propósito por detrás, eu sinto que começa logo aqui, quando um dos dois imita esse desejo. Não Uhum. é? Começa a sentir esse desejo, começa a comunicar com a outra pessoa e começa a haver o tal alinhamento. E que o alinhamento primeiro pode começar por um grande desalinhamento. Sem Por dúvida. isso é que o tal tempo não pode ser uma coisa estanque para cada casal, porque mesmo que até estejam sem contraceptivos, sem qualquer tipo de contracepção, ainda havendo um que quer e o outro que não Dúvida. tem a certeza, seja o homem, seja a mulher, na verdade pode fazer com que não aconteça, Sem não é? É dúvida. tão interessante. Nós temos um poder, lá está, isto Porque é não a tem nossa nada a ver com o energia, não é? nosso, É a é nossa a nossa energia, é o que energia. está por trás de tudo aquilo. Exatamente. Eu costumo dizer que o que diferencia, por exemplo, o yoga de uma outra prática física é a intenção por trás. Não é o Exatamente. movimento, não é? Porque se nós virmos uma pessoa de fora, nós se não soubermos nada daquele contexto, nós até podemos achar que aquela pessoa não está a fazer yoga, está a fazer pilates, ou que está a fazer um exercício, dependendo da prática de yoga, mais parecido com algo com fitness. Então, o que está por trás, a nossa intenção, é o que faz realmente a diferença e isso aplica-se a tudo na nossa vida. Eu posso dizer da boca para fora que eu quero ser mãe, mas se eu não sentir e não vibrar isso por dentro, isso não se vai manifestar, não é? E isso acontece neste alinhamento do casal, começa logo aí, neste alinhamento ou desalinhamento. E Ou depois, desalinhamento. como tu disseste, quando começa a haver esta conversa, quando se começa a falar, então, bora lá, se calhar faz sentido agora, vamos trabalhar os dois em conjunto para isto. Mais uma vez, este alinhamento começa a surgir, começa-se a dizer ao universo efetivamente que queremos que as coisas aconteçam, mas interiormente cada um pode estar Uhum. em pontos diferentes, Ok. não é?
E também, ou seja, agora estava-me aqui a ocorrer, tipo, que alguém poderia perguntar, então, mas quando somos os dois que queremos muito, nós queremos mesmo muito, muito, então porquê é que não está a acontecer? Porque mesmo assim, eu acredito, e tu também podes-me dizer o que é que tu sentes e pela tua experiência, que é, muitas vezes nós dizemos que queremos, mas há qualquer coisa dentro de nós que ainda puxa para o não é? Seja da parte dele, ou da parte dela, ou até do bebê que também não está pronto, não é? Sim, Sentiste isso há na tua muito. jornada? Sim, olha, na nossa experiência, eu senti que grande parte do processo foi desbloquear do meu lado aquilo que eu tinha vindo a programar durante tanto tempo que eu não queria. Eu verbalizava que não queria, eu dizia ao universo: não é o momento. Mesmo quando havia alguma situação em que eventualmente eu tivesse um atraso na menstruação e que me assustasse, então eu dizia, verbalmente eu dizia: não quero, eu não quero, eu não quero. A minha porta acabou de se Sei, abrir porque a minha gata entrou. Portanto, olha, se é tivermos uma bem-vinda, é visita, já bem-vinda. sabes. Então houve ali todo um processo de desbloquear do meu lado desta parte energética. E eu até te cheguei a contar, partilhei no outro dia na Masterclass, o meu ciclo energético feminino estava completamente alterado, não é? Ou seja, não vamos aqui estar a entrar em grandes pormenores, porque era preciso compreender a outra parte, não é? Mas basicamente eu estava na menstruação, mas energeticamente eu estava noutro ponto do ciclo, não é? Porque eu não queria efetivamente engravidar. E depois foram precisos, da minha parte, esses 2 anos para reestruturar tudo isto, para que tudo voltasse ao sítio. E não só, ou seja, este foi o meu processo, mas depois houve o processo do lado do meu marido. Olhem, aqui para as pessoas que aqui estão, vão dizendo o que é que estão a sentir, se há alguma coisa que vos está aqui a fazer refletir, porque eu estou aqui com imensas reflexões e desde que eu e a Márcia nos predispusemos aqui a fazer este podcast e que eu comecei a preparar e a sentir, houve aqui uma coisa muito interessante, por exemplo, que aconteceu comigo, que foi quando eu tive o meu bebê. E eu nunca tinha partilhado isto com ninguém. Eu acho que eu tinha bastante consciência disso, mas eu não tinha uma consciência relacionada com outra coisa que eu vou dizer. E só ontem, quando eu estive ontem 6 horas só para mim, sem sair do quarto, tive 6 horas sem sair do meu quarto, ontem de manhã e de tarde já, seguidinhas em profunda meditação, mergulho interior, por causa das perdas de sangue que eu tenho pós-ovulatórias, já tenho vindo a partilhar aqui com todas. Olá, Cristina. E o que é que eu ontem me lembrei? É quase que é um decreto que nós damos. Tu estavas a falar de género que dizias eu não quero, eu não quero, eu não quero, e depois tiveste que reprogramar, não é? E precisaste do tempo que precisaste, no que respeitou a esse pormenor. E eu, depois do meu parto, sabes o que é que eu disse? Eu disse assim: nunca mais, Pois. nunca mais. E Uhum. sabes outra coisa que eu tomei consciência e estou toda arrepiada agora mesmo, que foi mesmo uma descoberta assim incrível, que é, depois do parto, como é normal, não é? Podemos ter coágulos, não é? Temos a perda de sangue, que faz parte do parto, mas eu lembro mesmo de ter coágulos enormes durante até um bom tempo, que à partida já não era tão suposto. E Uhum. é curioso, eu ontem acho que comentei contigo no áudio, já não lembro muito bem se te disse ou não, pronto. Foi uma reflexão que eu fiz, que é, aqui há uns meses atrás, a perda de sangue, não é minha, a perda de sangue que eu tive Oh. pós-ovulatória, que é toda esta reprogramação da Uhum. linguagem, que nós já dizemos Uhum. que é eu sou infértil, eu sou desregulada, eu sou não sei o quê, se eu estou a dizer que sou, o corpo manifesta, não Eu, é? eu Então, cheguei a ouvir mulheres a dizer eu sofro de infertilidade. Então vê bem a sofro, quantidade de eu sofro, ou seja, já estás a associar já está. sofrimento ao processo, não é? Eu sofro de infertilidade, eu já não sou fértil e isso provoca-me sofrimento. Então, por trás das nossas palavras há uma carga, há um poder que nós muitas das vezes nos esquecemos, não é? Tal e qual, isso é mesmo importante e é mesmo bom nós irmos salientando aqui porque tem tudo a ver. Uhum. E eu lembro-me que quando tive essa tal hemorragia pós-ovulatória e era com coágulos que eu ficava confusa, pensei que já estava a menstruar Uhum. e pensei que vinha a menstruação mais cedo e afinal tinha aquela perda de sangue que lá está, não era abundante como uma menstruação, mas eu pensei que era o início, coágulos de sangue e tudo, e eu, pronto, ok, já veio a menstruação mais cedo, que estranho.
mas depois parava e depois voltava a ter, e aí sim era a menstruação. E ontem é que me fez assim aqui a ligação entre, parecia que, porque isto já foi há uns bons meses, eu lembro-me de ter estado a trabalhar dentro de mim o nascimento do meu filho, a perda, a sensação toda que eu tive, aquele mergulho, tipo, que eu era tão inocente há 16 anos, que eu estava ali e não sabia nada. Eu era enfermeira, mas eu nem era enfermeira especialista, portanto nem tinha tido contacto, exceto um parto que eu tinha visto, uma coisa assim, há tanto tempo. Não tinha nada, não tinha aprofundado assim quase nada. É verdade que eu acompanhava grávidas, mas é muito diferente quando é a nossa experiência. E eu ia completamente sem preparação para o parto, sem nada, sem ter noção nenhuma, que lá está, que recomendo imenso a quem estiver aqui, estiver grávida. E a verdade é que pareceu mesmo que era. Eu nunca mais, por aquilo que eu vivi, e agora olho e não acho que foi assim tão complicado, até considero simples, mas naquele momento, depois daquele sufoco de expulsar o bebê, não é, de fazê-lo nascer, naquele momento eu senti que foi duro, então foi duro, não é? Eu não posso dizer foi sofrimento, não, foi duro, foi dor, sim, houve dor existiu, não sofrimento, mas dor, e foi algo que puxou muito por mim. E eu lembro mesmo que a primeira coisa que pensei é nunca mais, nunca mais. Eu sinto que aquilo foi uma ferida recalcada, não é? E mais tarde acaba o corpo por talvez também poder ser aí esse sinal. Sim, faz sentido essa reflexão que fizeste. Nós às vezes colocamos sobre determinados momentos da nossa vida um selo tão grande, esse selo que eu falo que é muito mais energético às vezes do que da ação, sabe? Às vezes não é o que a gente faz, às vezes nem passa por palavras, mas passa por aquilo que sentes. É como tu estás a dizer, tu hoje olhas para trás e dizes assim, não, foi um trabalho. Eu lembro-me que a primeira enfermeira que acompanhou o meu parto dizia-me assim, menina, se isto fosse para passar férias, chamavam-se férias de parto, mas não, isto é para trabalhar, é trabalho de parto. E essa frase ficou para sempre, porque efetivamente o trabalho de parto é isso, é um momento de trabalho, é um momento de equipa entre a mãe e o bebê, não é? Se estivermos a falar de um parto vaginal, e mesmo quando não é, mesmo a cesariana também é um trabalho de equipa, com outras intervenientes também, mas é um trabalho de equipa na mesma. E é isso, às vezes a gente vive naquele momento, e acho que foi ontem, eu estava a falar com uma amiga e estávamos a falar dos dois partos, da diferença entre o primeiro filho e a Luz, que veio mais recentemente. O parto do meu primeiro filho foi um parto trabalhoso, foram 12 horas de parto, de presença, de consciência, de chegar à partolândia, como eu costumo dizer, de estar num estado de presença ausente, ou seja, não ouvia o que estava na sala, eu estava tão dentro de mim, tão concentrada naquilo que estava a fazer, que eu nem era um estado alterado de consciência, como nós dizemos no yoga tantas vezes. Este parto foi um parto muito mais rápido, muito mais. Eu não cheguei a sentir-me fora de mim. Todos os processos foram completamente diferentes, e eu costumo dizer que a pessoa que me acompanhou no meu parto, neste caso foi a minha prima, ela viu o meu parto com um olhar completamente diferente daquilo que eu vi, daquilo que eu me lembro. O meu primeiro parto está gravado dentro de mim como um parto super positivo, foi um parto dentro da água, como eu desejava, com tudo aquilo que eu quis, com música, com aromaterapia, tudo, sabes? Todo o momento preparado para aquele nascimento, e eu apaguei completamente o cunho de sofrimento. Para mim não houve sofrimento. A pessoa que estava fora a ajudar-me no processo via-me na minha dor e achava que aquilo era sofrimento. Para mim não, nunca houve sofrimento. Mas este é o cunho que nós atribuímos ao momento. Então isso fica gravado no nosso corpo, fica na nossa memória física e não só. No outro dia dizíamos, as nossas células têm memória, retêm informação e isso fica aí. E depois estas coisas... Não é só os partos dos nossos filhos, porque aqui provavelmente se calhar tem muitas mulheres que ainda estão no caminho do primeiro filho, só que têm as memórias do próprio parto da mãe, e por aí fora, não é? Tu já dizias que nós já somos aquela célula da nossa avó, não é? Que está dentro da nossa avó. Exatamente. É isso mesmo que estás a dizer. Esta informação que
relativamente ao que estamos a falar, não se aplica exclusivamente aos nossos partos de filhos, não se aplica nem sequer só ao momento vida-parto. E estamos a falar de processos que são dolorosos, até traumáticos, não é? Porque o nascimento é um momento traumático, é um momento, lá está, de impacto, não é? E essa informação fica guardada nas nossas células. E sim, o nosso próprio parto é um momento muito importante na nossa vivência. A forma como nós escolhemos nascer, porque eu acredito muito nisto, a forma como escolhemos nascer também acaba por afetar depois a forma como nós vamos viver a nossa maternidade, ou esta questão da fertilidade e infertilidade. Olha uma coisa, então, nós temos estado sempre a falar em propósito, mas assim de uma forma não totalmente direta. Agora vamos, tipo, objetivar um pouco mais, que é, ok, então, qual é que podem ser os diferentes propósitos? Neste caso, o teu propósito, por exemplo, aquilo tudo que tu também já sabes. Qual é que sentes que, então, não de ter do género, pois eu fui castigada 2 anos, nós já vimos que tu não sentes isso assim, não é? Mas muitas mulheres, muitos casais sentem isso assim, estão a ser castigados, não são abençoados, são inferiores aos outros, porque é que todos engravidam menos nós, não é? O que é que nós temos de errado? Nós temos tudo, portanto, há muito esse peso, mas no fundo vamos trazer de género, então porquê que está a demorar? Que às vezes nem é demorar, é o tempo necessário. Mas é o tempo necessário para quê? Para quê? Olha, então antes de mais deixa-me só dirigir uma palavra a essas pessoas que estão nesse processo. Acima de tudo é preciso abraçar a vossa dor. Ela é real e nada do que eu possa dizer daqui para a frente em relação aos propósitos, vocês têm que se rever neles, porque no momento em que estamos a viver nem sempre nós conseguimos ter a perspectiva que realmente o tempo nos dá. E alguns destes casais, a gente também sabe que uns vão conseguir engravidar, outros até nem vão conseguir engravidar, se esse for também o propósito da vida deles, do processo deles. Então, olhando e começando aqui pelo meu processo, eu realmente não vivi estes 2 anos em sofrimento, mas houve momentos de dor. Isso é preciso assumir. Eu não vivi 2 anos de extrema felicidade em relação a este tema. Ou seja, tudo na minha vida estava dentro do sítio, mais ou menos que eu pretendia, não é? Mas havia algo que me escapava entre os dedos. Eu queria muito uma coisa que não chegava. Isso, obviamente, traz stress, traz ansiedade, traz dor. Sim, traz. Não tem que trazer sofrimento. E quando é que a gente consegue viver estes processos que são dolorosos, que aos meus olhos são processos de crescimento pessoais, de desenvolvimento, sem sofrimento? É quando nós escolhemos crescer com isto, não é? Quando nós nos abrimos e acolhemos o processo que estamos a viver, às vezes sem grandes perguntas, não é? Porque o problema é quando começamos, mas porquê eu, meu Deus? E começamos a chicotear-nos e a castigar-nos. Na verdade, o castigo vem muito de dentro. A maior parte das vezes vem de dentro. A vida não nos quer mal. A vida não nos está a castigar. O universo não está a dizer, vem, vocês têm tudo, mas isto não podem ter. Não vão ser completamente felizes. De todo. O universo não é assim que as coisas se processam a nível energético no planeta, no universo. Aquilo que eu senti, Sónia, foi que estes 2 anos nos conduziram numa enorme jornada de autoconhecimento, em primeiro lugar, ou seja, nós estávamos por nós a ter que mergulhar mais fundo nas nossas questões. Havia coisas que já não dava para pôr debaixo do tapete, que tinham que ser trabalhadas e foram sendo, da minha parte e da parte do meu marido. E vivi este espaço de 2 anos sempre com a perspectiva de, na pior das hipóteses, nós saímos de tudo isto melhores pessoas, mais unidos enquanto casal e, acima de tudo, mais preparados para a chegada da nossa bebé quando ela quiser chegar. Eu digo isto muitas vezes às pessoas que acompanho e agora tenho esta vivência pessoal, não é? Para reforçar aquilo que vou sentindo e que vou dizendo e que vou partilhando, é que tudo tem o seu tempo, não é? Os nossos processos também. Nós às vezes não queríamos demorar
sei lá, 3 anos para comprar casa ou 10 anos para comprar casa, não é? E a gente compra a casa quando a gente consegue, não é? Quando às vezes a gente quer, não é? Porque o universo vem dizer assim, não, ainda há outras coisas para construir antes de chegares a esse processo de comprar casa. Ou eu quero muito comprar um carro melhor, mas não dá ainda financeiramente, não é? Estou aqui a fazer comparações que não são a mesma coisa, não é? Mas para vocês perceberem que tudo tem o seu tempo e aqui não é diferente. Então, para mim, do meu ponto de vista pessoal, enquanto a mulher deste casal à procura de uma gravidez, eu tentei sempre ver para além daquilo que os meus olhos viam. Eu tinha momentos em que eu parava e tinha que fazer as minhas reflexões, principalmente quando surgia a menstruação daquele mês, não é? Porque é esse o momento do luto para a mulher. Só que esse luto não se encerrava em mim, esse luto eu tinha que transmitir esse luto para o meu marido, não é? Para lhe dizer, olha, ainda não foi este mês. E então eu lidava com a minha perda e com a dele, com o desapontamento dele, com a dor dele. Então aí já juntavam-se duas dores para lidar. Mas da minha parte, ultrapassando esse momento, não é? Que normalmente era um dia, dois de luto, de interiorização e de acabar por lidar com a minha frustração, porque esses momentos vão existir sempre, tá tudo certo. Ou seja, nós não deixamos de ser humanos, não é? Agora, eu olhava para aquilo e dizia, ok, ainda há trabalho a fazer. Era como uma validação. Ok, bora, vamos lá. Para o meu marido havia momentos em que eram mais desafiantes, em que ele dizia, pá, mas porquê? Não dá, e sentia-se, e lá está, e vinha a culpa, e vinha o questionamento, e vinha tudo isso é E mais preciso. o porquê e não tanto o para quê, não é? Porque a maior parte é, mas porquê? E tu se calhar estavas a viver mais no para quê, não é? O que é que eu posso mergulhar mais, não é? E às vezes há uma das pessoas que não entende, não tem essa consciência. E eu acho que aí causa mais sofrimento, Sim. não é? Eu costumo dizer que o meu marido primeiro estrabucha, mas depois vai. É sempre assim. A primeira Vai atrás. sim, sempre. A primeira situação, ou seja, sempre que somos confrontados com algo que não queremos, com algo que não está de acordo com aquilo que a gente deseja, nós temos esta tendência, é a negação, não é? A reatividade, mas não quero, não sei o quê. E isto sempre que tínhamos que fazer qualquer coisa nova, diferente. Deixa-me só contextualizar então, Sónia. Nós começámos um processo muito cedo, quando nos apercebemos que não estávamos a conseguir engravidar, rapidamente passámos para um processo de medicamento assistida, que nos foi apresentada como sendo a única possibilidade para nós, dado a questão fértil do meu marido. Okay. Eu estava tudo bem comigo, com o meu processo. O meu marido fez os exames que tinha que fazer, não estava tudo bem, e tendo isto, obviamente fecharam-se todas as portas e agora só com um milagre é que vocês conseguem engravidar de forma natural. Ou seja, nós aqui nem estávamos só a falar de conseguir engravidar, era tipo, foi-nos fechada a porta completamente de engravidar de forma natural. A verdade é que eu deixei-me levar no processo até um ponto em que eu disse eu não quero. Eu não cheguei a fazer qualquer tipo de tratamento, não cheguei a tomar qualquer tipo de hormonas, e eu digo isto e vou repetir porque já não me canso de dizer, esta é a minha história, isto não quer dizer que haja algum problema com a gravidez medicamente assistida, só não era o meu processo, eu só não o sentia dessa maneira, está bem? Portanto, para todos os casais que estão a viver, muita força, é por aí. Se vocês sentem que o vosso caminho é por aí, então agarrem-se aí. Só um parênteses em relação a isso, que é o que eu sinto com as centenas de casais que já acompanhei, é que não há esse sentir. Dizem que é assim, vamos, não importa o que é que eu estou a sentir, não há esse sentir. Só quando há esse sentir, aí é que eu vejo uma escolha acontecer, aí é uma escolha consciente. Então isso é mais importante ainda. Não tem essa escolha consciente. Por exemplo, eu estava aqui a ver, aqui a Andreia que estava a dizer, há 10 anos, diagnosticado de SOLP, e há 3 que estou a tentar ainda, não consegui, acabei o último tratamento à base de medicação. Eu não sei, claro, é só aqui um exemplo da Andreia que nos traz, obrigada Andreia pela tua partilha, mas talvez eu sinta aqui que é de género, é a única opção. Ou seja, não há esta, vou parar, vou refletir, vou sentir,
como tu no fundo, inicialmente se calhar lá ias, mas depois não, espera aí, o que é que eu quero? Este parar para sentir. Parece que há muita pressa, aquela sensação de, não, se o médico diz, ainda esta semana tive uma pessoa que mandou mensagem que eu não conhecia, conheceu-me até no podcast, e mandou mensagem desesperada mesmo, que o médico queria despachá-la, queria fazer o tratamento, que a forma como ela falava é, eu tenho que fazer, eles dizem que eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer, é o último, e só tenho esta oportunidade, é doloroso, para mim é que é doloroso ver que esta pessoa não se está a dar tempo para fazer escolha, para ver, é isso que eu quero, o médico quer isso, e eu, o que é que eu quero? Portanto, ainda bem que trouxeste isso para também... É isso, então isso ainda é mais importante, porque todo o discurso médico, no meu caso, foi nesse sentido, foi da pressa. Porquê que há de esperar se o podem fazer já? Não, esqueçam, isso não vai fazer diferença. Ou seja, tudo o que a gente colocava em cima da mesa era posto de lado. E mais uma vez, nada contra este processo, nada contra os médicos, escolham o vosso processo. Agora, é preciso sentir, é preciso parar e fazer esta ponderação. É este o caminho que eu quero escolher ou não? O que é que significa para mim ter um... Sabes que há uma pergunta que eu faço muitas vezes às mulheres que acompanho e lhes pergunto, porquê é que queres ter um filho? O que é que significa para ti ser mãe? Porque há muita carga associada a isto. É como se eu não for mãe, a minha vida não é válida. Se eu não tiver um filho, eu não experienciei a vida plenamente. Então, toda a gente à minha volta tem filhos, menos eu. Já tenho 40 anos e não tenho filhos. Há tanto discurso de pressão associado a isto, não é? Então, tu realmente queres ser mãe ou tu achas que tens que ser mãe? Então, isto é a primeira coisa a desconstruir. E depois a segunda é o porquê a pressa. Porquê? Nós estamos muito acostumados a ouvir histórias de deixou de tomar contraceptivo e no mês a seguir engravidou. Isso é uma percentagem muito pequena da população. Não é? A maior parte das mulheres não engravidam dessa maneira. E depois, mesmo que até fosse assim na maior parte, cada história é uma história, cada vivência é uma vivência. A tua realidade não é a da pessoa que está ao teu lado. Então, sim, é muito importante quando entramos nestes ciclos, ainda por cima nestes ciclos que são de frustração, de dor, de ansiedade, não têm que ser, mas invariavelmente passam por esses processos, parar. Sai da roda do hamster e pergunta-te, é isto que eu quero? Porque isto faz sentido da forma que eu estou a fazer, é esta a vivência que eu quero ter. E ouve-te, ouve ao teu coração, não a mente, porque nós depois passamos pelo processo de o coração diz, não é nada disto que eu quero. Está bem, mas não é nada disto que eu quero, mas o médico diz que eu não posso, porque não sei o quê. Então tem que ser. Então isto é o mental, já não sou eu a sentir. Já é o mental a sobrepor-se àquilo que eu estou a sentir. E é normal que isso aconteça também, atenção, porque é um querer muito grande. Mas há que parar, e por isso às vezes são necessários esses dias, como tu disseste, fechar a porta e estar 6 horas dentro do quarto. Isso sou eu, deixem-me estar. E não vamos falar sobre o assunto, deixem-me só sentir, porque às vezes o ruído externo é de tal maneira forte, é de tal maneira intenso, que deixas de te ouvir. Para mim, essa pausa, esse alinhamento foi muito importante. E não foi fácil, porque eu sabia que do outro lado estava uma pessoa que queria muito aquele processo, porque acreditava cegamente que era a única opção que existia. E foi preciso dizer, eu não acredito que seja. Então, até eu acreditar, não faz sentido eu fazer, porque eu vou estar a fazer um processo no qual não acredito. Logo, há uma grande probabilidade dos resultados não serem positivos. Então, quando eu fizer, o que eu lhe disse foi, se um dia chegarmos a esse ponto, eu quero estar all in, sabes? Eu queria estar completamente crente que esse era o caminho. E eu naquele momento não estava. Era esse o meu sentir. Exatamente. Portanto, esta também faz parte da jornada, ou seja, o facto de não engravidamos logo, não é? Como lá está, muitos de nós estamos à espera. Começa a comunicação entre o casal, começa a trazer ao de cima os medos de cada um, as dúvidas, os desejos,
as opiniões diferentes. Isto para mim é jornada para se prepararem para serem pais, não é? Sem dúvida. Porque vai ter que haver tanta coisa, tanta reflexão sobre o que é que se faz ao bebê, se vai para esta creche, se não vai para a creche, se fica com esta pessoa, se fica com aquela, depois se pode sair, se não pode. Quer dizer, há tanta coisa depois para decidir em casal que a comunicação começa aqui. Portanto, eu sinto que um dos propósitos da infertilidade, do tempo mais supostamente demorado para engravidar, que realmente para mim não é infertilidade, é uma preparação, é aquela preparação daquele casal. Então, um dos propósitos é trabalhar, por exemplo, que é um dos pilares para mim, até nos cursos, nos programas, no acompanhamento individual, é um dos pilares, é a relação de casal, que para muitos pode ser mesmo muito desafiante, pode colocar em causa, não é? Até a própria relação, porque há tanto desentendimento, ou seja, há tanta dança a fazer ali em casal, não é? Que pode realmente gerar uma separação. E os estudos demonstram isso, que há muitas separações aí. Mas eu sinto que a culpa não é da infertilidade. A culpa, ou melhor, a responsabilidade não vem daí. A responsabilidade vem que era esse o propósito, era esse um dos propósitos, não é? Trazer alinhamento em casal também. E esse alinhamento vai acontecer para a vida toda enquanto estão juntos. Sem dúvida, sem dúvida. Mas descobrimos muita coisa, sem dúvida, durante este processo. Muita coisa que queremos em comum, muita coisa que queremos completamente diferente, pontos em que somos muito parecidos e pontos em que somos completamente dispares. Então é isso que tu dizes, há essa dança. E essa dança permanece, porque para manter uma relação a longo prazo, essa dança é constante, não é? Nós, como qualquer outro casal que passou por um processo de engravidar mais demorado, tivemos momentos em que achámos que não dá, já não estamos alinhados, e outras em que estávamos profundamente alinhados e que nos sentíamos juntos, completamente juntos para aquele tema. E é uma montanha russa também. A questão aqui é, a montanha russa vai se manter, e isto é a base da minha vida, é aquilo em que eu acredito. Por isso a prática do yoga é tão importante, e foi a prática do yoga que me manteve sempre ancorada durante todo este processo. A vida não vai mudar porque nós praticamos yoga, nem porque meditamos, nem porque nos nutrimos de forma correta. O que acontece, as nossas experiências vão continuar a acontecer e vamos continuar a viajar nesta montanha russa, porque a vida é assim, a vida propõe-se a ser assim, não é? Uns dias estamos no topo da onda, noutros dias estamos super em baixo, que parece que não temos energia para nada, uns dias estamos super bem com nos nossos relacionamentos, outro dia não estamos tão bem. Aqui a questão é tentar viver todos estes altos e baixos e todo este processo de dança com a mesma equanimidade. Equanimidade significa que eu estou em paz quando está tudo bem, mas também estou em paz quando está tudo um caos. Manter a paz no caos é o maior desafio, porque depois nós deixamos de acreditar em tudo, não é? Tipo, isto não presta para nada, qual é o propósito disto? Vou desistir de tudo, vamos nos separar, vai cada um para o seu lado. E muitas pessoas acabam por deixar as coisas caírem nesses momentos de caos, não é? Já não tem reparação, já danificámos isto demasiado. E às vezes sim. Mas é que no dia a seguir as coisas já estão mais calmas. Então nós vivemos muito o processo assim, sabes, Sónia? Um dia de cada vez, e no dia em que a gente não estava tão alinhados, estava cada um tranquilo no seu canto, e quando estávamos mais confortáveis voltávamos a falar sobre o assunto. Houve meses, como eu te disse também já, em que eu própria precisava de sentir algum controle sobre o processo e dizia: este mês não há festa no Preto Fértil. Portanto, eu própria queria ter a certeza que no final do mês não estava na expectativa para olhar para o termómetro se a temperatura se mantinha alta, se não se mantinha alta. Era preciso às vezes um break, sabes? E isto é tudo sentir. Eu este mês preciso desta pausa, este mês preciso de saber que não vai acontecer nada. E está tudo bem. Portanto, eu acho que essa pausa, como tu disseste, é fundamental. E se vocês se vê a correr na roda do hamster, atrás de algo, sem se perceberem muito bem porque é que o estão a fazer ainda, parem. Parem o que for. Parem os tratamentos, parem a FIV, parem o que for. E pensem, e sintam, que se falem em conjunto. É por aqui que a gente quer continuar? Não é?
há muitas opções. No nosso caso, fez toda a diferença falar com um terapeuta, ok? Como a Sónia, que nos desse uma perspectiva. O que é que mudou quando fomos acompanhados por uma pessoa que não era um médico? Atenção, não ser médico não quer dizer que os pilares de trabalho desta pessoa não estejam assentes exclusivamente na ciência, tá bem? Não estamos a falar só de coisas esotéricas e fora... Pode também, óbvio, cada um vai à procura daquilo que fizer sentido para si, mas não só. Eu sou uma pessoa super espiritual, meu marido é uma pessoa de ciência. Não, deixa lá ver o que é que diz. Então tinha que haver aqui um contraponto e que funcionasse para os dois. E esta pessoa veio-nos trazer dados científicos e nós não fomos à procura de uma pessoa que nos desse, que inventasse uma história bonita para nos contar. Não. Nós fomos à procura de uma pessoa que, olhando para a nossa história, tivesse outras coisas para nos dizer. O que é que há mais para fazer? O que é que se pode fazer para além disto que nos disseram que era a única coisa? Eu duvido que seja a única. Então o que é que nós podemos fazer? E havia coisas a fazer e nós entregámos-nos a esse processo. Alterações de estilo de vida, alterações, lá está, de fazer exercício, deixar de fumar, no caso do meu marido, a questão alimentar, meditar, pronto. Então, há todo um conjunto de coisas que podem e devem ser feitas, nós mulheres por um caminho, eles homens por outro, ou até mesmo por caminhos que se cruzam, mas há coisas a fazer no meio deste período e até que vos vão ajudar a perceber o vosso real propósito no meio deste processo, porque há vários, não é? Mas um deles era, como tu dizias, é este processo de encaixe, de nos irmos maturando também enquanto casal e no papel já de pais, porque a partir do momento... há muitas pessoas que acham que a criança só nasce no momento em que nasce, não é? Mas não é verdade. Eu não sei se vocês estão a ouvir montes de barulho, mas a minha gata está ali feita louca. Nada de especial, nada de especial. Eu estou a falar e estou a ouvir e estou a pensar, meu Deus, olha, estás a vê-lo? Estou a ver. Então, como eu te dizia, a criança não nasce só quando fisicamente nasce. Ela já está no nosso campo áurico, ela já está por perto quando a gente começa este processo. Então, é muito importante nós percebermos também que é esse momento de acolher essa alma, de também deixar que ela chegue, que ela escolha também o seu momento. E no yoga falamos de um valor que é super importante, que é o desapego. Ter a consciência de que há uma parte do processo que é feito por nós e que nós ativamente trabalhamos para ele, e que fazemos tudo o que conseguimos e que colocamos a nossa energia e que estamos prontos para, e depois a partir daí é entregar, é dizer, eu já fiz o que podia e agora tenho que acreditar na vida, e a vida tem os seus tempos. Portanto, como é que tu resumirias, agora olhando para trás, é como tu dizes, quando a pessoa está a viver o processo e está muito mergulhada, no fundo, em sofrimento, ela nunca vai conseguir ver propósito nenhum, nem intuir nada, nem sentir, e nos momentos de mais intensidade também será muito difícil, ainda que eu sinta que lá está, quando acompanho os casais, nós vamos fazer esse caminho de olhar, não é? Olhar de cima para tudo o que está a acontecer e a maior parte consegue dizer-me mesmo, olha, se eu engravidasse realmente naquela altura que fiz ou aquele tratamento, meu Deus, ia ser uma desgraça, eu de certeza que ia ter uma gravidez horrível, eu não sei como é que iria ser, mas eu não iria conseguir, eu não estava pronta. E é tão giro ver elas terem essa humildade de dizer isso, dizer... Eu não estava, até com um aborto, dizerem-me assim, aquele bebê não veio porque eu não estava pronta. E já dizerem isso sem culpa, dizerem, eu até estou a arrepiar-me a dizerem assim que eu não estava pronta e está tudo bem. Está tudo bem, não há problema, eu não sou culpada, não há problema, o bebê compreende, porque há uma ligação, é um equilíbrio, é uma comunicação constante entre a mãe, o pai e a alma do bebê, e que todos concordaram com aquilo, seja o que for que vai acontecer, os três concordaram com isso. Seja de engravidar e depois perder, é como se aquele bebê e aqueles pais tivessem decidido que ia ser assim, porque algum deles não está pronto, não é? Então,
no fundo, o que é que tu sentes agora olhando para trás, não é? A tua reflexão, o que é que tu sentes que realmente, qual foi o maior convite aqui desses 2 anos? Porquê esses 2 anos? Na tua visão, não é? Na tua visão. Eu vejo tanta coisa nestes 2 anos. Enquanto casal, sem dúvida, não somos os mesmos que éramos há 2 anos atrás. Não seríamos os mesmos pais. Não haveria o mesmo ajuste. Do ponto de vista pessoal, eu acho que precisei destes 2 anos para estar preparada para me entregar à intensidade tanto da minha gravidez como do nascimento da Luz. Um bebê completamente diferente do meu primeiro bebê, que me pede, quase que me exige uma presença completamente diferente. Eu lembro-me desse momento, até foi com a Cláudia Machado, quando fiz o mapa astral com ela. Ela disse-me uma frase que me ficou para sempre, sabes, Sónia? Ela disse-me assim: se queres que chegue a alguma coisa, tens que abrir espaço. Eu não tinha espaço, eu trabalhava 24 horas por dia, eu estava sempre a 1000, sempre. Uma das coisas que eu fui desconstruindo ao longo destes 2 anos, 3 agora, não é? Foi precisamente isso. Eu agora trabalho o necessário, sabes? Porque o resto é ela. O necessário, e nem seria o necessário, trabalho o que quero. Vou pôr a coisa assim porque vou assumir. Trabalho o que quero. E o possível também, não é? O possível, exatamente, para o resto ser para ela. Isso seria impensável na altura em que começámos a tentar engravidar. Se eu já senti que quando parei de trabalhar aos 5 meses de gravidez dela, já foi um chamado gigante do meu corpo a dizer tens que parar. No sentido desta vez que foi como se travasse a 1000 a hora no meio da autoestrada, sabes? E já tinha feito um processo de desconstrução bastante grande. Se fosse há 2 anos atrás, era impossível. O meu corpo não teria aguentado uma gravidez. Eu estava num ritmo de trabalho que não havia qualquer espaço para que uma criança chegasse. Não havia. Eu ia ser completamente destrutivo para a minha vida. E agora, com 36 anos, com este processo todo, eu fui criando o espaço, tudo mudou. Eu tenho um espaço de yoga que está à porta de casa. Já não trabalho para outras pessoas, não tenho que mandar a deslocar o dia todo. Tenho uma equipa que fez com que fosse completamente possível eu parar e dizer assim: pessoal, está aqui nas vossas mãos. E sou super grata à Camila, à minha sócia, porque leva tudo nas costas neste momento para que eu possa viver este processo de uma forma mais leve. Então, estes 2 anos, no meu caso, pessoalmente, foram muito desta desconstrução, de abrir espaço para que ela chegasse. E, obviamente, que o Tiago falaria melhor por ele, mas aquilo que eu vejo a olhar para ele é que houve um amadurecimento muito grande. Uma coisa é querer, outra coisa é estar preparado para. E o Tiago foi chamado a fazer mudanças internas gigantes e ele tem tido uma capacidade de ajuste brutal. O Tiago é das poucas pessoas que eu conheço que no dia que recebeu o diagnóstico mandou fora o maço de tabaco e disse: não, se isto me está a afastar deste processo, então o compromisso é com isto. Muito poucas pessoas o fazem, ele fê-lo, entre outras coisas, entre muitas outras coisas que ele foi fazendo ao longo do tempo. E estás a ver, ou seja, só estas coisas pontuais que te estou a dizer já são de um crescimento, não é? O nosso propósito foi de melhorarmos enquanto pessoas, sem dúvida, foi aceitar o crescimento, foi abraçar e estarmos preparados para o momento em que ela nasce, nós dizermos assim: estamos aqui inteiramente para ti. E agora estamos. Estou super emocionada mesmo, porque este tema e estas histórias reais e todas as histórias reais que eu todos os dias tenho a honra de guiar também, aquilo que tu disseste é tão comum a todos. É tão comum a todos, porque eu acho que na verdade isto tudo, todos nós estamos a passar por isso. Uns podem estar no desafio da fertilidade, mas outros estão noutros desafios. Eu própria me revejo em tudo quanto tu disseste. Pronto, claro que tem pormenores, não há tabaco aqui no meio, mas não importa. O que importa é que todos nós, de alguma forma, e por exemplo, tu tocaste uma questão do trabalho, não nos vamos alongar porque já estamos aqui há 1 hora e não parece,
Mas, não parece mesmo. Não. Mas, por exemplo, tu tocaste no tema trabalho, que nós falámos imenso ontem no programa da Viagem com Destino à Gravidez e também falamos no curso de facilitadores lá no nosso grupo também, que veio muito ao de cima esta dificuldade em parar. E uma coisa que disseste muito importante, e eu sinto que esse foi um grande propósito também da tua história realmente, que era tu não saberias estar parada, não é? A pessoa tem que aprender a parar para criar esse tal espaço para o bebê e isso é muito difícil porque isso também é uma criação nossa ao trabalho. É quase como se eu dissesse assim: agora não te vou ligar, meu filho, a ti, porque vou-me dedicar a outro filho. Não é fácil. É verdade. Não é mesmo fácil. Assim como quem tem, e tu tens esta experiência, quem tem 2 filhos e tem um mais bebê, tem muito que saber, tem muito que lidar, porque Mesmo. tem que gerir os dois, mas naturalmente vai ter uma atenção maior ao bebê, Claro. porque é a amamentação, se for o caso, se não for a amamentação, é o leite artificial, mas também Dependente, é é um ser que igual. depende de ti para viver. Se calhar, se tivesse uma Exatamente, criança, no meu caso, eu tenho um de 8 anos, eu posso dizer assim: vai tomar banho, vai te vestir, a outra não posso, não é? Então, exatamente, são processos diferentes e é preciso também acompanhar o processo do mais crescido, sem dúvida, porque eu até exatamente. costumo dizer, ele tem sempre prioridade, porque ele já cá estava. Ele já cá estava. Exatamente, é Então, verdade. É sim, é verdade. preciso gerir também. Portanto, eu acho que o caminho da fertilidade, tal como qualquer outro desafio, é o caminho de realmente nós nos lembrarmos mais de quem somos, né? Nós nos resgatarmos mais, resgatar o feminino em nós, o homem resgatar o masculino nele também, porque eu sinto, quando tu disseste, ele também teve que amadurecer muito, ele teve a resgatar o homem que há nele, não é? Uhum. Aquela capacidade masculina de também de cuidar, não é? Ele teve que resgatar mais esse homem, aquele homem que não vai só olhar para aquilo que lhe apetece, não, ele vai trazer aquela maturidade para ver o que é preciso também e Uhum. como é que eu vou gerir aquilo que eu quero, aquilo que também é preciso no meu ambiente familiar também. Achei Sem dúvida. também super giro. Eu não sei, não houve aqui muitas partilhas, não sei se mais alguém quer dizer algo. Agora, na prática, o que é que tu, Márcia, tens, por exemplo, para oferecer a uma mulher ou um homem, não sei, ou só às mulheres, não sei, o que é que tu tens no teu trabalho, no teu serviço, Uhum. para ajudar estas mulheres ou estas famílias? Sim, então, eu gosto muito de trabalhar todo este processo e gosto de acompanhar mulheres antes, durante e após a gravidez. O que é que eu faço neste momento? Eu faço processos de mentorias com mulheres, acompanho-as em 1 para 1, trabalhamos toda esta questão do ciclo menstrual, aplicamos a prática do yoga lunar. Portanto, neste momento, principalmente mentorias de 1 para 1 ou mentorias de casal também, tá? Também acompanho casais, também me chegam casais que querem reforçar os seus laços, que querem praticar em conjunto, e então nós fazemos através da prática esse reunir, esse encontro, está bem? Que ajuda também muito no processo. Então, principalmente é isso. Também, junto neste processo de mentorias, yoga terapia, ou seja, se há a partir de alguma coisa a melhorar, que possa ser melhorado fisicamente, hormonalmente, ou seja, há todo aqui um pack, estás a ver? Não trabalho neste momento em grupo, não faço yoga lunar em grupo, porque sinto que cada caso é um caso, cada mulher é uma mulher e isso merece ser acolhido, isso merece ser explorado e sendo cada caso um caso diferente, eu não posso dirigir de forma mais incisiva quando estou a trabalhar em grupo. Portanto, se vocês É precisarem. aquilo que estamos a sentir agora, não é? É o 1 para 1, o Sim, casal. sim, sim, Estás sim. muito. Se Ok. eu abri, olha, vou lançar hoje, é engraçado estarmos a falar sobre isto, vou Então lançar diz, hoje diz. Claro. a agenda de fevereiro e março para as mentorias, portanto, eu não vou fazer muitas mentorias, precisamente pela questão da luz, vou abrir agora a agenda para os próximos 2 meses, vou dedicar isto a algumas horas por semana apenas, para estar a acompanhar 2, 3 mulheres no máximo, para as poder ajudar nestes caminhos. Portanto, quem quiser trabalhar com a Márcia, não é? Ir fundo, mergulhar nestes processos,
neste caso, lá está, seja no processo da fertilidade, da gravidez, do pós-parto, não é? Individualmente ou em casal, pronto, já têm aí, sabem onde é que é a página dela, é só entrar em contacto com ela. A Márcia, realmente, ela também... temos 4 aulas exclusivas dos nossos cursos e das pessoas que eu acompanho também disponíveis, portanto também podem, através desses cursos, estar em contacto com a Márcia. E também queria dizer que ainda também se podem juntar ao programa Uma Viagem com Destino à Gravidez. Porquê? Porque durante o programa nós vamos fazer todo este mergulho, vamos mergulhar, e lá está, por isso é que também estão aqui as práticas de yoga, porque eu também acredito imenso no yoga, e portanto é uma forma de começarem, não é? E depois quem quiser ir mais fundo, tem aqui a Márcia para ir mais fundo, e tem tudo o que é necessário para as práticas de meditação, tem todo o mergulho no que é que está aqui, o que é que eu estou a ser convidada a fazer de diferente para estar mais preparada e preparado para receber o meu bebê. E dizia aqui até a Andreia que tem estado em contacto, conectada com o bebê durante a meditação, que é ótimo, Andreia. Portanto, vai ouvindo também o que é que a alma do bebê te tem para dizer e vê o que é que tu queres fazer, não é? Que era de ti que estávamos a falar há pouco. Também queria dizer que, e há bocado tu tocaste nisso, na aura, não é? E já que tu tocaste na aura, também queria dizer que só para saberem que dia 7 de fevereiro, para a semana, vou ter uma masterclass com a Rita Corrente, que ela faz leitura da aura e vai estar connosco no programa Uma Viagem com Destino à Gravidez, também para as alunas do curso de Facilitadores de Fertilidade e para quem também está comigo no curso de Meditação Conectar para Engravidar. Portanto, vai ser uma masterclass exclusiva desses cursos, mas lá está, se alguma de vocês se inscrever num desses cursos ainda, também pode beneficiar dessa masterclass, que é sobre aura fértil e leva a energia da tua aura para acolheres em amor o teu bebê, e onde também vamos mergulhar nesse tema de como te tornares mais magnética para o teu bebê, o que é que vai ser preciso fazer. E vamos também ir aqui, tocar aqui neste propósito da fertilidade. E pronto, e é isto. Também, já agora, lembrar, também tenho o livro Sonho Ser Mãe, 7 dicas práticas para engravidar quando parece difícil, seja para quem está no processo de engravidar de forma natural ou para quem está no processo da medicina reprodutiva. E porquê é que eu digo isto tudo? Porque cada pessoa pode sentir, ok, neste momento é ok para mim aceder ao livro, não, eu quero ir mais fundo, então vou para o curso de meditação, não, mas eu quero ir ainda mais fundo, então vou para o programa da viagem, não é? Então eu gosto de ter assim várias oportunidades para vocês fazerem este mergulho, e o livro é aquela primeira oportunidade para além do Instagram e destes episódios do podcast que eu sei que muitas pessoas seguem. O livro é aquela portinha de abrir a mente, ver o que é que mais este processo nos quer dizer, e aproveitar se quiserem, porque de facto estou a fazer também essa promoção até dia 5, até domingo, 5 de fevereiro, que é o 22 euros em vez de 24,90 lá, essa promoção é que está ali no meu stories do Instagram, ou qualquer coisa também falem comigo, e portanto também queria mesmo deixar-vos aqui para vocês saberem o que é que vos pode ajudar, o que é que vos pode ajudar neste vosso processo, a que não seja um processo de sofrimento. Que sim, que vai haver dor, vai haver intensidade, mas também vai acontecer isso na gravidez, no parto, no pós-parto, para a vida toda. E vocês sabem, têm a vossa história e sabem que quantos momentos já tiveram de dor, de intensidade, não é? Cada pré-menstrual nos convida a ir à nossa intensidade, não é? Portanto, mas não há necessidade de irmos sozinhos, não é? Ou sozinhos. Nós podemos ser guiados. Nós podemos ser sustentados. E portanto, eu espero que tenham gostado, porque eu adorei, eu espero que tenham gostado. O facto de não terem escrito muito, eu acredito que não tem nada a ver com aquilo que estão aí a sentir e a refletir. Depois, se preferirem, partilhem individualmente comigo ou com a Márcia, enviem mensagem, digam o que é que sentiram também, que reflexões surgiram, que
que insights às vezes são insights, como me aconteceu ontem a mim, não é? Ter aquele insight, aquele decreto que eu tinha dito a mim mesma e que me pode estar aqui a trazer muitos desafios também. Claro que pode não ser só isso, mas às vezes é só uma coisa desbloqueia tudo depois a seguir. Portanto, falem-me sobre isso. E obrigada por estarem aqui. Márcia, obrigada por partilhares também a tua história, a tua sabedoria. Foi um momento muito agradável. Muito obrigada. E pronto, obrigada. E pronto, podem depois aceder aqui ao Instagram, que vai ficar a gravação. Vai ficar também, entretanto, talvez mais lá para o final da semana, lá para sábado, também vai ficar disponível no Spotify e no YouTube. Portanto, vamos terminar. Obrigada a todos, espero que tenhamos contribuído para ampliar esta visão do que é este desafio da fertilidade e seguimos juntos. Então, beijinhos. Obrigada a todos. Beijinhos.